Resumão da rodada. Rodada de domingo, né? Encerrando mais ou menos, né? Nesse domingo, rodada de número 19. E a gente vai falar aqui no Raiz Tricolor sobre os outros jogos. Os resultados foram bons, os resultados foram ruins. O que aconteceu? Você comemorou na hora que saiu o primeiro gol do Corinthians e girou camisa e etc. E ficou puto na hora que saiu o pênalti pro Corinthians. Você foi de corintiano a atleticano de uma hora pra outra. E o gol no finalzinho do Palmeiras, a irritação. Enfim, você pode até achar que não, mas eu, Gabriel Amaral, jornalista de formação e tricolor de coração, vou te falar um negócio. A rodada foi boa, Fluminense. Foi boa. Assim, foi boa. Mas foi boa. Eu vou te explicar o porquê nesse vídeo, beleza? Então não se esquece aí de, se você tá vendo isso aqui pelo computador, você deixa o like e se inscreve aqui embaixo. Você que tá vendo pelo celular, você só deixa o like. Não se inscreve não, duvido. Você faz sacanagem, pode se inscrever sim. Só queria fazer uma brincadeirinha só, tá? É sacanagem, pode se inscrever aí você do celular. Vamos embora, vamos direto pra análise, até porque esse vídeo normalmente ele tende a ficar um pouquinho maior, mas hoje não vai ser, até porque foram poucos jogos que, de fato, cadê? Aqui, pô, achei finalmente a opção. Foram poucos jogos que importaram muito pro Fluminense, né? E a gente começa falando com esse São Paulo e Goiás, que a gente pode considerar como um resultado positivo, né? Pra quem não sabe como é que funciona o resumão da rodada, eu vou analisando o resultado e considerando o resultado positivo, negativo, ou que pouco interferiu, sempre tentando trazer alguma coisa diferente ali, de repente uma visão diferente pra você e tal, que você não tinha pensado, enfim. E a gente começa com esse daqui, que é São Paulo e Goiás, 3-3, como eu falei, positivo. Gabriel, por que é positivo? Não é tão nós assim. Primeiro porque o Goiás não é um time que ameaça a gente, né? 13º. Então tá aqui embaixo, não, tanto faz se o Goiás pontual ou não. E o São Paulo, que assim, é 10º, tem 26 pontos, se tivesse ganhado iria 28, seria o 8º. E a gente respeita o São Paulo, assim, muito mais pela história do time, por essas coisas, do que necessariamente pela bola nesse ano, né? O São Paulo empatou com a gente na semana passada e, bem, uma arrancada, tem uma qualidadezinha ali, um investimento, na verdade, mas não é time pra brigar muito lá em cima. Pode ameaçar a gente numa vaga pela Libertadores, ali numa situação ou outra. Até porque acredito eu que esses 10 que estão aqui acima do São Paulo, tirando o Santos, né, que aí é uma incógnita total, eu diria que a vaga na Libertadores fica entre esses 9, aqui tirando o Santos, talvez com uma exceção aí ou outra. Então o São Paulo tem empatado, o resultado foi bom, mas assim, porque vitória do Goiás ou vitória do São Paulo também não seria péssimo. Essa vitória aqui foi boa. Aí você vai falar bem assim, Gabriel, mas o Botafogo é meu rival e tal. Não tem como dizer que o Botafogo é um rival nosso, assim, né? Botafogo RJ não é o Botafogo da Paraíba. De respeito, time forte, campeão nacional lá, né? Então, sacanagem da parte. O resultado foi bom, né? Caguei pro Botafogo, o Botafogo é 11º, não vai passar a gente na tabela, não é esse. O campeonato do Botafogo é lutar pra conseguir talvez pegar a última vaga na Libertadores, é o que eu analiso hoje, a forma como eu analiso hoje. Pode mudar? Pode, porque o Brasileirão muda o tempo todo. Qual é que é a minha prioridade aqui? O Atlético Paranaense. A derrota do Atlético Paranaense. Por quê? O Atlético Paranaense tinha 31 pontos. O Atlético Paranaense estava 2 gols de saldo de passar a gente. Não acho que o Atlético tenha time para poder habitar ali o G4? Não, mas perder a posição nesse momento seria muito chato. Então, considero positivo a derrota do Atlético Paranaense para o Botafogo no Engenhão. E a gente vem para um outro resultado que esse, obviamente, né, foi o pior dos resultados. Seja pela rivalidade do Flamengo, seja pela subida do Flamengo na tabela, também seja pelo roteiro do jogo, do Avaí ter conseguido empatar, ter jogado melhor em dado momento do que o Flamengo, e também pelo fato de que o Avaí é 15º. Então vai ganhar, não mudava em nada na nossa vida aqui na 3ª colocação. Flamengo ganhar, muita gente até falou, cara, o Flamengo tá subindo, olha só o Flamengo, 3 vitórias seguidas, etc. Cara, quem vê aqui o Raiz Tricolor já meio que sabia disso, falei disso lá no canal 20 também. O Flamengo tá na sequência de tabela deles que eles vão subir. É normal que o Flamengo suba na tabela. O Flamengo, em sequência no Brasileirão, vai pegar 4 jogos, né, porque ainda falta um, em que ele é visivelmente favorito. E o que ele não era visivelmente favorito, ele perdeu, que era contra o Corinthians. Então assim, ele pegou nos últimos 3 jogos o Coritiba em casa, o Juventude em casa e pegou o Avaí fora de casa. 3 jogos que um time que tá de 6º pra cima, que é de G6, e o Flamengo é um time ali de G6, tem que vencer esses 3 jogos, né? No nosso caso, a gente ainda não jogou contra nenhum desses 3 dessa forma, né? A gente pegou Coritiba e Juventude fora e pegou o Avaí em casa.
E ainda tem mais um jogo na semana que vem, que é contra o Atlético Goianiense, no Maracanã também, e obviamente o Flamengo também é favorito. Então é normal que o Flamengo consiga 12 pontos. O problema é que se o Flamengo for fazendo boa parte do que é normal para o investimento que ele tem no Brasileirão, ele vai subir mais, e ele vai habitar aqui o G4, pelo menos que esse seria o normal pelo investimento deles. Então tem que dar Atlético Paranaense na semana que vem. O resultado é ruim, deixa o Flamengo ainda a 4 pontos da gente, ainda chegando ali para uma briga não de título, mas de uma briga de G4, enfim, tá no contexto ali, e isso obviamente não é bom, né? O ideal é que a gente tenha aqui em cima times perdendo pontos ou times que a gente acha que não vão disparar. Obviamente eu não tenho como falar que, né, a vitória do Fluminense foi ruim, né? O Fluminense venceu 2-1 no Red Bull Bragantino. E a vitória, assim, show, né? Não tinha contexto de ter que aumentar saldo, nem nada. O Fluminense tem o segundo melhor saldo do Brasileirão hoje, né? É o segundo melhor saldo do Brasileirão. Só fica atrás dessa cavalice de saldo do Palmeiras, né? Inacreditável. Então a vitória foi ótima do Fluminense. Terceira colocação. Eita, como é que acabei errando aqui, né? Fiz um traço alto demais. Fluminense terceiro colocado. A gente vem pro jogo seguinte, que esse é um jogo que, vamos lá, se eu tivesse analisando aqui Libertadores, o resultado é positivo. Se eu tivesse analisando Libertadores, tá? Fluminense vaga na Libertadores. Por quê? Porque o Internacional é um time que vai brigar, tem 30 pontos pela Libertadores, e o Internacional ganhando, indo a 33, você sobe o nível do G6, né? Mas meu foco nesse momento, eu me permito colocar o meu foco no título. Né, porque se fosse vaga para a Libertadores, deixa o Palmeiras embora e ser campeão. Eu me permito isso, eu vou me permitir aqui nesse momento. Então, obviamente, o resultado do Palmeiras, o gol ali no final do Gabriel Menino, foi um resultado muito ruim. O empate teria sido ideal. E tem o Internacional aqui desse lado. Obviamente, o resultado, né, foi bom pela derrota do Inter, mas o principal, que é o título nesse momento, o Palmeiras ganhou e continua disparando. 39 pontos, segue a diferença de 5 pontos pro Fluminense. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas você me vendeu que a rodada ia ser boa, né? Calma, pô. Até porque a gente tem um jogo seguinte, que é o famoso jogo caguei, assim, desesperadamente, né? Juventude e Ceará, né? Tanto faz. Eu só queria dizer que o Pita, que fez o gol do Juventude, pra mim é o novo Léo Gamalho, tá? Jogador de coque ali, de cabelinho grande, fazendo gol. Do nada, você tá 4 horas da tarde, você vê que o time dele tá ganhando de 1-0 o gol dele. Corinthians e Atlético Mineiro, a montanha russa da noite do tricolor, né? Engraçado, cara, porque Corinthians e Atlético Mineiro, quando você olha aqui, você fala, pô, ótimo que o Atlético Mineiro perdeu, né? Foi ótimo que o Atlético Mineiro perdeu. Porque o Atlético tava na nossa frente, o Atlético tem um bom time, acabou de demitir treinador, e é ótimo entrar nessa espiral negativa, vai terminar o turno com 32 pontos, 2 pontos atrás da gente, é quarto colocado, que essa espiral se mantenha com o Cuca. E os Atléticos estavam ganhando por 1-0, né? Então essa virada desestimula muito. O problema é que o Corinthians virou, né? O Corinthians virou. E é o Corinthians que tem um time forte, que tem jogadores bons, de qualidade, decisivos, como é, por exemplo, o Fábio Santos, né? Que decidiu a partida com 2 gols, um de pênalti. O Corinthians se mantém na nossa frente, 1 ponto à nossa frente. O Corinthians é um time que durante o Brasileirão inteiro ficou no G4, então é um time relativamente consistente, e isso é ruim. Tá, acho que o cenário é esse, né? O cenário perfeito desse jogo era 1-1. Ninguém mandou o Júnior Alonso ser idiota e fazer um pênalti e dar a vitória pro Corinthians. Aqui vem outros 2 jogos que, né, a gente, novamente, pouco interessam a gente, né? Atlético Goianiense e América Mineiro. E o outro aqui, deixa eu até ver um negócio. Atlético Goianiense e América Mineiro. Quando acabou Fortaleza e Santos, eu comecei a gravar antes de acabar o jogo. Porque também era outro que interferia muito pouco na gente. Pelo visto, acabou de 0-0, né? O Santos tá por aqui, mas ele não é um time que, se Lisca não fizer um milagre ali, ele não vai ser um time que vai ameaçar a gente no Brasileirão, né? Por isso que tanto faz. E claro, Coritiba e Cuiabá também é um jogo de contexto daqui de baixo, que é amanhã, e eu não ia esperar pra gravar o resumão por causa desse jogo, né? Então, vamos lá. Gabriel, você me falou que a rodada pode até ser boa, né? A rodada, de fato, seria boa ali, você olhando por um prisma, não era perfeita, mas era uma rodada boa. Por que é uma rodada boa, Gabriel? Cara, se você olhar aqui da frente, vamos focar aqui, ó, nos 10 primeiros. Como eu falei, pra mim, o Santos não habita essa briga, tá? Ou seja, pra mim são 9 times.
Pensando em Libertadores, pensando em título e etc. Olha quantos tracinhos verdes tem na tela e quantos vermelhos tem na tela. O Flamengo ganhou, pegando um time lá de baixo. Palmeiras e Corinthians ganharam de times daqui de cima, confronto direto. O que eu quero dizer com isso? Tinha muito confronto direto. E o confronto direto ideal é o empate? É, mas teve vitorioso. E a gente vencendo, quando tem outros confrontos diretos, a gente vencendo, a gente já fez a rodada ser boa, automaticamente. Porque alguém vai perder ponto e a gente ganhou. Outro fator também para você considerar essa rodada um pouco boa. A gente ficou durante muito tempo acostumado a fazer cálculo aqui para a parte do meio do campeonato e um pouquinho mais atrás para a parte de baixo do campeonato. Nessa rodada, ó, se a gente fosse o América Mineiro, né, a gente ganhou a nossa partida. Rodada perfeita, o Avaí perdeu pro Flamengo, o Cuiabá vai empatar com o Coritiba, sei lá, tô inventando aqui, né? Cuiabá e Coritiba vão empatar, e aí os dois perdem pontos também. Aí o Atlético Goianiense vai jogar contra o... Foi contra quem, Atlético Goianiense? Perdeu pra gente, né? Perdeu pro América Mineiro. Aí o Juventude até ganhou, mas o Juventude tá tão lá atrás que pouco importa. O Fortaleza empatou em casa. Resultado ruim. Lá embaixo, os times tropeçam muito mais. Até no meio da tabela tropeçam muito mais. Nessa rodada, Inter, Bragantino, São Paulo tropeçaram, né? E se botar o Ceará aqui na conta, tropeçou também. Só o Santos que empatou fora que não tropeçou e o Botafogo ganhou em casa. Na parte alta da tabela, é muito mais difícil alguém tropeçar. Sabe quantas vezes o Palmeiras tropeçou no campeonato? 8. Sabe quantas vezes o Corinthians tropeçou no campeonato? 9. Isso considerando que 2 desses tropeços aqui, né, de Palmeiras e Corinthians, foram contra a gente. E eles se enfrentaram. Então, assim, lá em cima é muito mais difícil. Até porque o Fluminense também, né? O Fluminense também tropeçou 9 vezes, né? Bom lembrar aqui. Por isso que tá nesse bolo. É muito mais difícil. Você ganha muito mais e anda muito menos a cada vez que você ganha. Então, vamos lá. A rodada foi perfeita? Não. Seria perfeita se Palmeiras e Corinthians tivessem empatado com o Internacional Atlético Mineiro. Agora, a rodada foi ruim? Não, meu amigo. Lá em cima, rodada que você vence não dá pra ser ruim. A não ser que você esteja na reta final do campeonato, você dependa de um resultado e tal. Por exemplo, se o resultado do Flamengo é ruim, então, mas era esperado. E ainda trago boas notícias. Porque quando você olha pra rodada que vem, vai ser uma rodada de que todo mundo do bolo tem jogo difícil. O Palmeiras vai jogar no Castelão contra o Ceará. Lembrando que essa semana é semana de Copa do Brasil. E o Palmeiras não está na Copa do Brasil. Mas o Ceará também não tá. Enfim, então o Palmeiras vai pegar o Ceará fora de casa. Joguinho chato. O Corinthians vai receber o Botafogo. Talvez seja o jogo mais fácil dos times daqui da frente da tabela, seja o Corinthians recebendo o Botafogo. Flamengo recebendo o Atlético Goianiense, né? O Flamengo eu não tá colocando tanto na conta, né? Que é sexto, mas vou colocar aqui. Esses dois aqui têm jogos um pouco mais fáceis. Mas ainda assim não são... O Flamengo não é um time que tá brigando, né? 100% ainda com a gente. O Atlético Mineiro pega o Inter. É outro confronto direto, né? Como foi Palmeiras e Inter, agora é Atlético Mineiro e Internacional e o jogo é no Beira-Rio. Ou seja, é um jogo difícil. O Atlético Paranaense pega o São Paulo. Olha aí, ó. O quinto pegando o 10º. Jogo complicado também. E a gente vai pegar o Santos fora de casa. Ou seja, é uma rodada que, se o Corinthians não abrir diferença pra gente, a rodada já começa boa, entendeu? A não ser que, por exemplo, a gente perca o Corinthians também e o Palmeiras dispare e tal. Se a gente mantiver a mesma diferença na tabela, rodada boa. Por quê? Porque na rodada seguinte o Palmeiras vai ter jogado Libertadores. E a gente tem um Cuiabá no Maracanã. Num joguinho, ó, que... Por mais que o Cuiabá tenha melhorado, né, com o Antônio Oliveira, mas é um jogo que a gente mandante brigando pelo título, a gente ganha, tem que ganhar. Aí o Atlético Mineiro vai estar pegando o Atlético Paranaense. Aí o Palmeiras tá recebendo o Goiás. Não é de todo também difícil, não. Mas enfim, o Brasileirão ele vai andando e você tem que ir pontuando. Não tem hipótese de você ganhar um jogo e disparar muito na frente de todo mundo. Dificilmente o bolo de 5, 6 times ali da frente, 5 times, né? Até o Atlético Paranaense, dificilmente 3 vão perder na mesma rodada. Nessa rodada agora, 2 perderam. Então, já dá pra considerar até que a rodada foi boa. Discordou, concordou? Usa a caixinha de comentários aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.